Bem-vindos ao Pode Casar Que É Bom, um podcast onde a gente fala sobre casamento, relacionamentos, criação de filhos, família. Eu sou Hilário. Eu sou a Andréia. E eu não vou pedir mais para que ela fale Andréia do Hilário. Porque da outra você vez... não disse que é da Andréia. Exatamente. Ouch. Meu Deus do céu. Podia ter dormido sem essa. Podia Podia ter ficado sem essa. Meu Deus do céu. Bom, enfim, como você já sabe, não sei se você está vendo esse episódio, é o primeiro que você vê da série, enfim. Mas a ideia com esse podcast é trazer inspirações através de histórias de outros casamentos, de relacionamentos, de criação de filhos, histórias que possam te inspirar, que possam fortalecer aí o teu relacionamento, histórias que possam, de repente, até te provocar, te tirar da zona de conforto, te colocar aí numa outra visão, uma nova perspectiva, talvez, de um momento que você está vivendo agora. Tá? A ideia é justamente não te ditar uma regra exata, mas te apontar caminhos através dessas histórias e desses convidados. Você quer complementar alguma coisa? É Deixa eu falar uma coisa, eu estou aprendendo esse negócio de pedir, porque se você não está vendo, quer dizer, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, procura aí de Bernardo e Beatriz. Vocês vão aprender a pedir permissão para falar. O cara é um ser evoluído. O cara é um ser evoluído. Pode apresentar. Ah, não, apresenta você. Não, vai lá você. Casal Você é mais bonitinho apresentando. Putz. Tá legal. Nossa! Olha, eu até mais alto, eu sou mais bonitinho para apresentar. Meu Deus, ó. Bom, o casal que a gente vai entrevistar hoje, vai bater esse... Entrevistar não, a gente vai bater esse papo. O episódio anterior, não sei em que momento que esse aqui vai, eu fiquei sabendo ali na hora, sobre uma certa aparência com um jogador de futebol, que é o Birubiru, jogador de futebol. E esse jogador, só para... Raoni, ele jogava em que time? É exatamente esse assunto que eu queria chegar. O casal que a gente vai entrevistar hoje, eu não posso soltar esse áudio agora, ia poder pedir para soltar na edição, mas eu acho que não vai rolar. Ele é corintiano, assim... eu não sou um cara que entende de futebol, mas já fiquei sabendo que ele é um corintiano roxo mesmo. Enfim, vou deixar que ele mesmo já cante o hino aqui para nós. PH, Bruna, bem-vindos. Obrigado. Olá, tudo Obrigado bem, muito pelo gente? convite. Imagina. Obrigado muito pelo convite, não. Obrigado muito por ter aceitado o convite. Exatamente. Maravilha. Mas fala, é corintiano, não é? Graças a Deus, nunca, nem um dia da minha vida, nem por um segundo, nem um Ô, produção. milésimo, nunca me passou pela mente, coração, nada. Graças a Deus. Palmeirense, informação errada. Abel Ferreira, se estiver assistindo, um abraço. Te amo. E é isso. Meu Deus. E você, Bruna, é palmeirense também? Lógico. Eu sou brasileira, entendeu? Eu Isso. torço pro Brasil na Copa. Igual eu. Mas de família é Palmeiras, gente. Não tem jeito. Mãe, tios, então... Meu Deus. Não, é o primeiro Critério. requisito da história. Ah, é? Lógico. É o ponto de partida. Meu Deus do céu. Olha Entendeu? só. É, gente. Palmeiras. Te contar que uma vez a Bruna confundiu o brasão do Palmeiras. Eu fiquei olhando assim para ela bem sério, assim, uns minutos em silêncio, assim, tá ligado? Não, é que foi um dia que ele não tava de verde, gente. Aí o Palmeiras numa cor aleatória, eu falei, tá? Uma cor aleatória. Isso daí? Eu não tenho que estar de verde pra eu poder torcer e o outro time tava parecendo um verde. Então eu falei, tá estranho. E aí eu tava torcendo pelo adversário porque eu achei que era o Palmeiras. Ela chegou assim, os Era caras mais parecido com o verde. cara mas... atacando e ela vai. Vai aonde? A gente já defendendo, velho. Isso não é o Palmeiras. Eu falei, meu Deus. Meu Deus do céu. Uma confusão ali, né, gente? Uma confusão ali. Ali. Nossa, eu não sabia que ia criar tanto, né? Mas, né? Tudo bem. Meu Deus do céu. Bom, vamos, aproveitando esse clima, queria que vocês, para a gente começar esse papo, queria que falasse um pouco quanto tempo de casado vocês têm, qual é a realidade de vocês hoje como família. Fale. Esses caras estão muito Aprendeu demais, a mano. pedir Eles pedem permissão, permissão, gente. mano. Gostei desse podcast. Traumatizados é outra história, né? Você... Então, eu acho que eu céu, vou deixar cara. ele ver se a gente sabe as datas, tudo certinho. Moleza. Então vamos lá. Esse ano a gente completa 9 anos de casado. A gente casou no dia 8 de novembro de 2014, um sábado. A temperatura estava 23, 22 graus. Nossa,
Essa régua tá subindo. Era novembro, devia estar um pouco mais calor, mas... Nossa. É muito pessoal, né, essa questão da percepção de temperatura, enfim. Mas esse ano a gente completa 9 anos de casado. Já são 9 anos, graças a Deus. Aliás, a gente fala muito sobre isso, né? Quando você fala 9 anos, você fala, caramba, 9 anos é bastante tempo. Só que a nossa percepção, assim, a gente percebe que passou muita coisa, mas ao mesmo tempo não parece tanto, assim, tipo, 9 anos, né? 2 Copas do Mundo, é a maneira como eu meço o tempo, né? Tipo Tá assim, vendo? 2 Copas já, mais do que 2 Copas, é bastante coisa. Mas, graças a Deus, 9 anos. 9 anos massa. 9 anos. É. E hoje vocês têm um ser humaninho em casa. Temos. Além de nós, que, né? Mas a gente tem o Noah. Noah, esse ano, ele completa 2 anos de idade. Então, agregamos, né? Éramos 2, agora somos 3. Legal. Falando dessa composição de família, a gente queria entender um pouquinho. A gente, acho que todos os papos acabam passando por isso, né? Entender o contexto de vida, de cultura, ou de, sei lá, o contexto de vida que vocês, quando vocês se conheceram. Conta um pouquinho disso. Como é que foi esse início do relacionamento de vocês? Vou contar, porque ele sempre conta a versão dele um pouquinho alterada, viu? Depois eu Vou posso contar que contar a ele me verdade. chamou pra ir no cinema, assim, eu Ela falei, pode contar a não. verdade, depois eu conto a verdade. Uau. Não, tô brincando. A gente tem uma amiga em comum, que ela era da nossa igreja, e aí ela era da minha faculdade. E aí a gente, uma vez, marcou de um pessoal da igreja dele, que agora é nossa, né, também, mas da igreja dele, ir na minha igreja, que ia ter um evento, e ele falou que ele ia, e coisa e tal, e não foi. A gente conhecia... Observação. Essa é clássica. Vou sim, Aí, ó. vou nada. A gente se conhecia meio de vista só, então a gente nunca tinha conversado, de fato a gente brinca, só que uma vez eu fui na igreja com ela tal, e aí no fim do culto ele, vamos todo mundo no cinema, vamos no cinema. Eu falei pra ela, não, vamos pra sua casa mesmo. E... Olha. Deixa eu contar uma outra história dessa história do nosso entendeu? relacionamento, tá? mas- Verdade, é isso? Não, vou adiantar um pouquinho o relógio da história. Não, só pra você ver assim, fala bonitinho, né? Mas eu vou te contar para mostrar umas facetas dela que é um pouco mais verdadeira, tá? Aí a gente estava se conhecendo, a gente já estava, né, conversando, tal. Não, aí ele não foi no evento e me chamou no Orkut, tá? Começou, eu queria saber se a pessoa que ministrou lá na sua igreja, se tem o contato. Genuinamente e um bom tal, cristão, tá querendo bom? saber sua Então eu vou contar ministração, essa parte porque ele vai pular. Que é isso, cara. Aí, beleza, graças ao Orkut, a gente foi trocando ideia e tal. E aí, chegou, eu tava lembra da época do peixe urbano? Peixe urbano. Lembra? Ai, Os não vai hypes contar na essa internet. história aqui. Vou Não vai contar, contar essa vou história contar. aqui. Vocês Vou cortam contar. essa história, Não há nada gente. que fique em oculto que não há de ser revelado. Tava esperando o tempo certo para Você vai revelar. queimar meu filme. A gente nem queria isso aí, a gente nem queria provocar nada. Boa, Hilário, boa ideia. Vou até beber um gole aqui. Não, A gente nem não essa queria história não, provocar amor. nada. Conta outra coisa. Não, vou contar. O Noah vai ouvir essa história. Meu Deus, cara. Vai ser muito queimar filme. Aí, a gente tava naquela febre do peixe urbano, né? E aí, chega um dia, ela fala assim, me manda uma parada. Olha o que eu achei no peixe urbano. Um negócio mó legal. Não sei o quê. A Bruna, o apelido dela com os sobrinhos é Tia Amarela. Porque ela vai no buffet, ela sempre tá na praça dos amarelos. É mandioca, batata frita, é polenta. O prato dela é só amarelo. Aí as crianças passaram a chamar ela de Tia Amarela. Então ela ama batata. Ela achou um anúncio de uma batataria, sei lá, um negócio assim, né? Ela me enviou. Olha que demais, pô, vamos nesse restaurante. Aí, na época, eu estava fazendo gastronomia, então eu me interessava muito por ver. Eu olhei a imagem assim, cara, pensa numa imagem esdrúxula de prato de comida. Eu olhei e falei, nossa, esse deve ser o prato mais feio que eu já vi na minha vida. Meu Deus. Falei, deixa eu ver que lugar é esse, né? Cara, quando eu clico no bagulho, abre o menu do restaurante. Amor. O menu do restaurante é pra casal, Mas não mano. precisa falar os menos. O nome dos pratos era Novinha Safada, Era um restaurante afrodisíaco e eu não tinha lido. Ninfeta cremosa. Mano, Mas eram vocês uns estavam já bagulhos. namorando? Não, a gente estava se conhecendo. Nossa, Bruna, não esperava isso. Pô, tá vendo? Hilário, eu leio o nome do restaurante, tava lá, não, venha despertar os seus prazeres. Eu falei, mas que guria é essa, velho?
Aí, pior mano, eu que mando pra ela foi. assim. Lógico, eu Aí percebi que ela não tinha percebido, né? Que ela não tinha sacado a história. Aí eu chego pra ela e falo assim, Bruna, clica aí. paz do Senhor, tudo bem? Tudo. Falei, então, deixa eu te explicar um negócio. Eu não sei como é que é aí na sua igreja, tá? Mas o bagulho aqui não é bagunçado, tá ligado? Nossa, botei a banca assim. Ela, que isso? Eu falei, ó, você tá me chamando pra ir em restaurante afrodisíaco, Não, mano? ele Aí falou ela, assim, o quê? você viu esse restaurante direito? Aí Você eu, clicou no o botão? que acontece? Eu vi no anúncio do Peixe Urbano e falava de batatas recheadas, né? E eu gosto de batata. A ninfeta. E aí, o que acontece? Era o nome dela. Põe um pi aí, tá, por favor. Aí, o que acontece? Eu não cliquei, assim, pra ver, de fato, né? Fui mandar rapidinho o anúncio. Quando ele me retorna, ele falava, mas é esse restaurante mesmo, assim, assustado. Falei, ué, qual o problema, gente? Não gosto de batata? Aí eles Quem escravizam não mais gosta de ainda. batata? Quando eu cliquei no anúncio que tava lá, não sei o que, afrodisíaco, eu falei, aí fiquei assim, o que é afrodisíaco? Meu Deus. Não pode ser o que eu tô pensando? Meu Deus. Eu sei o que é, mas eu quero acreditar que eu não sei. Aí comecei a dar um Google, tipo assim, Aí deu o Google afrodisíaco. Pá, tá ligado? O foi um Google. horror. E eu, não vi, ficando pior. perdão. E era pra testar se ele ia querer ir mesmo, entendeu? Se ele era sério. ficando pior, Pior que né? não era, eu não tinha visto. E foi assim, nossa, Cara, pensa gente, que é você foi... chegar nesse restaurante, era um restaurante real. Pensa É que é real você mesmo. chegar nesse restaurante, você vira pro garçom e fala assim, eu quero hoje sim uma novinha sedenta aqui. Cara, eu nunca vou conseguir comer nada. E era tipo, os nomes da parada eram esse, pra servir estrogonofe, tá ligado? Mano, chama de estrogonofe, Tem nada a ver, pelo amor é. de Deus. Mas enfim, então esse era o padrão da Bruna pra tentar me ganhar no namoro. E tá comigo até hoje, né, gente? Aí, ó, ele gostou da estratégia pra ver se ele era firme ou não. Tá vendo? Não, foi uma gafe inicial. Tipo assim, a gente tava Foi conversando, legal. sei lá, um mês. Foi da hora. Foi assim, Mas a gente foi nessa, de Obrigada. se conhecendo. O nosso maior elo em comum sempre foi igreja, sempre foi reino de Deus, né? E a gente tinha várias pessoas. Esse lance do evento era muito real, porque eram ministrantes que eu já admirava de muito tempo, lia livros, etc. E foi um elo em comum, foi o start da parada, né? Aí a gente foi se aproximando, se conhecendo, piripororó, e aí a gente acabou começando a namorar. Assim, o processo de entrar no namoro foi terrível, demorado, juntou processos individuais meio da Bru, enfim, mas aí deu certo. foi 1 ano e 8 meses até a gente começar a namorar, mas nesse meio tempo, da gente começar essa primeira conversa do evento que ele não foi, até um dia que a gente estava conversando pelo telefone, foi um mês e meio que ele falou, ó, eu li um livro uma vez, lá nesse livro o autor contava de um estalo que ele ia ter certeza quando ele encontrasse a esposa dele, quando eu te encontrei, eu tenho certeza que você vai ser minha esposa. Olha! Eu queria que a gente orasse. Então, assim, foi muito certeiro. E eu orava, porque eu já tinha tido decepções nessa área, né? Como toda jovem e adolescente. Eu falava, Deus, não quero mais perder tempo. O próximo, eu queria que fosse meu marido. Né? No Não lance queria do perder restaurante, tempo. ela não quis perder tempo mesmo, né? Vamos testar desse jeito. Dá uma segurada aí. Então, né? assim, quando ele falou isso, que ele não falou de namoro, não falou nada, foi uma coisa bem específica, veio muito de encontro com o que eu orava, assim, eu fiquei toda sem graça, né? Então vamos orar e tal. Mas, assim, foi um mês e meio para a gente ter essa certeza, e depois foi um processo de mais 1 ano e meio da gente orar, entender e ajustar algumas coisas. Interessante, né? Falando dessa história de como se... Eu sou um parênteses, tá? Só um pedacinho pra gente... Vai, seguir. faz a André ficar com só vergonha, outra- faz. Não sei lá quem vai ficar com vergonha, né? Mas, enfim. Cara, No nosso caso... Pensa onde você quer dormir hoje. Passando para a próxima pergunta. Não, é simples. A gente se conheceu, a gente não era convertido, né? E a gente estava numa festa de lançamento de um filme. Eu trabalhava na California Filmes. Caraca. E aí Nós. nós. Aí eu peguei. Tinha uma festa de um lançamento de um filme. Eu estava lá, eu estava chegado faz pouco tempo na empresa, né? Eu estava na minha. Eu quero deixar bem claro aqui, eu estava na minha, estava tranquilo Acredito naquele em dia. Tô ali, tranquilo, beleza. Já tinha percebido uns olhares, tá, mas, Aí ela veio trocar ideia, veio chegar perto de mim, chegou perto, veio trocar ideia comigo, eu só virei para ela e falei assim, ela fala que ela que teve que chegar em mim e tal, não sei o quê. Eu virei para ela e falei assim, ó, aproveita hoje que eu tô facinho. Foi isso. Ela ficou olhando assim, Ok, tudo bem, aceito. então, a gente começou a namorar aí. Tá Sensacional. brincando. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, ela fala que ela que deu em cima de mim e tal. E os meus filhos acreditam nessa história, que ela que deu em cima de mim ainda. Eu
Eu falei, meu Deus do céu. Sensacional. Olha, vou te falar. Foi isso. Aproveita hoje, Tô promoção facinho, é relâmpago. isso. Eu falei, aproveita que hoje eu tô Eu facinho. tenho interesse, ok. Né? Mas, Ó, bem parecida com a sua história. Vamos orar, vamos... Muito parecida. Mas não mandei menu de restaurante nenhum para ele. Muito bem, né? sabe Muito bem. sabe que essa história é muito legal, porque a gente hoje está vivendo uma situação com um dos nossos filhos, né? Ele chegou pra gente algumas semanas atrás. Quando eles começam a rodear, né? A gente tá comendo, tem que pedir passar um. Aí do nada passa, aí ele fez, encosta. Ele fica rodeando aqui, literalmente. Aí ele senta do lado, começa a comer alguma coisa, você fica assim. E aí, Léo? Hã? Quê? Ué, você tá rodeando, cara. Já passou aqui umas 3 vezes já. Aqui, Pode falar. Fala aí, O que é, rapaz? Não, é que tem uma menina que tá me chamando no Instagram, tá? Eu falei, ih, caramba, Léo, sério, ela é da igreja, tá? É da igreja? Tá te chamando no Instagram, tá? Resumindo a história, eles falaram que, eu falei assim, mas Léo, o que realmente está rolando nessa parada aí? O que tá, né? Você tá rodeando demais. Eu falei, não, a gente resolveu que a gente vai orar 1 mês e meio, né? Ó, top. Resolveu que nós vamos orar 1 mês e meio. Eu olhei para o André assim, a gente estava falando até agora há pouco com outro casal, falei assim, tem coisas que a gente vai construindo e vai instruindo, mesmo que não tenha sido a nossa realidade antes de se converter, ou a realidade de um passado de contexto, às vezes não é nem questão da conversão, é questão de contexto familiar mesmo, não aprendi isso em casa e tal. E aí ele falou para nós que eles dois tinham decidido isso tal, a gente olhou um para o outro assim, Que top, hein? caramba, tal. Você tentaram não demonstrar nenhuma reação para não assustar, Exatamente. né? Não. Espécime. Para de... Ai, nossa, que lindo, Léo, né? Só que falou assim, tudo bem que quando deu 1 mês e 27 dias, ele falou assim, meu, isso vai cair na terça-feira, é melhor a gente já falar com Deus antes, vai domingo. Era um mês e meio, né? Então 1 mês e 13 dias, 1 mês e 15, né? 45 dias ia dar acho que quarta-feira, né? Sei lá, ia dar terça ou quarta-feira, ia dar no meio da semana. Aí ele veio falar com a gente, ele veio falar assim, será que tem algum problema? Tipo, eu já senti no meu coração, eu tenho a certeza absoluta. Deus já falou comigo. confirmou pra Deus já mim. confirmou. Então, quer dizer, não tem por que esperar até quarta-feira. Porque ele tem que conversar com o pai, né? Aí ele falou assim, como eu tenho que Ele vai lá conversar com o com o senão eu vou pai. ter que jogar pro outro domingo, já vai passar de 1 mês e meio. Eu falei, Léo, relaxa na questão do 1 mês e meio mesmo, assim e tal. Cara, conversa com o pai dela, vocês já não estão esse tempo todo orando e tal. Não vai ser 3 dias que você vai receber ou não, a não ser que você não tenha tido clareza, que é o que vocês estão falando. Agora, se vocês têm todo o cuidado de se respeitar, de entender e tal, não sei o quê, respeito, né? Eu falo para eles, acima de qualquer coisa, independente de qualquer coisa, o respeito, tal, pela família, pelos pais, tal, não sei o quê. Mas, enfim, no caso deles, é uma coisa também bem Legal. bem legal. Mas vamos falar um pouco de relacionamento, de comunicação. A gente sempre vai começar por essa questão da comunicação. Como que é a comunicação com vocês antes da chegada do Noah? Como que era? Como vocês têm esse hábito frequente? Enfim, né? Me fala um pouco como que é a comunicação de vocês. Vocês estão há 10 anos, mais ou menos? Demais, né? Juntos. Tá, uns 13. 13 anos. Vai se conectando aí. Se você tem esse tempo de relacionamento, casado, namoro e tal, vai se conectando aí. Então, legal. Bom, assim, nós somos de perfis, personalidades bem diferentes. Então, as nossas linguagens mais naturais, assim, para cada um de nós é muito diferente. Eu falo muito que, assim, se a gente tivesse conhecido na época de colégio, a gente seria arqui-inimigos, assim. Porque eu sou, tipo, o cara que chegava de educação física, o professor falava, hoje é aula livre. Eu já ia organizar os times, falava, galera, vamos lá, o negócio é sério, aula livre, futebol, papapá, 10 minutos, 2 gols. A Bruna ia ser aquela que ia falar assim, ai, professor, aula livre? Vim até a escola para aula livre. Chata, velho. Sai daqui, garota, tal. Então, a Bru, o formato dela, a cabeça dela é muito sistemático. Então, a cabeça dela funciona pensando step by step, o cálculo das coisas, piripororó. Eu sou um pouco mais relacional, eu sou um pouco mais criativo, eu sou um pouco mais fluido a história. Então, é um baita de um desafio diário. Nesse tempo, nós dois, acho que a gente foi esticado constantemente.
as minhas qualidades, aquilo que eu tenho, eu complemento a Bruna. Isso é muito real, isso não é papo furado. No nosso caso é muito real. Por quê? Porque eu, por exemplo, no meu perfil, sem alguém como ela do lado, as minhas qualidades inatas, elas se perderiam. Você não ia conseguir tracionar as coisas na vida, né? Então, muitas vezes eu chego assim e falo assim, cara, estou pensando nisso daqui, é uma ideia nível fumaça, estou aqui pensando, ela fala assim, tá, mas e isso, isso e isso? E são coisas que eu odeio ouvir na hora, tá ligado? Só que eu já sei que eu preciso ouvir. Eu não posso só bloquear porque não é o que eu quero pensar. Eu estou pensando na parada feita, na parada estética, nas pessoas, quão legal vai ser. Ela traz o backstage da história. Coisas que eu sei que a gente vai ter que resolver. Mas agora, não estraga a minha vibe, tá ligado? Só que eu já, depois desse tempo de convivência e tal, eu aprendi que, apesar de me doer muito às vezes, eu preciso parar e ouvir, e cair no chão e assentar. E acho que do mesmo jeito é ela pode falar por ela. Mas nas questões que ela não tem, aí as minhas qualidades a gente vai soltando um pouquinho. Fala um pouquinho quanto faz bem para você casar com alguém como eu, por exemplo. Não, assim, o desafio da comunicação, acho que ele está em tudo, né? Ele está no trabalho, ele está no relacionamento, ele está muito... O desafio de o que a pessoa falou e o que você entendeu e a Tá vendo que pensamento forma de sistematizado? executar. Que coisa linda. Não, é porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa super criativa, que tem umas ideias mirabolantes, né? Mas eu sou de acabativa, então eu gosto de concluir as coisas, eu gosto de fazer. Né? Então, o que acontece? Ele vinha, às vezes, com várias ideias, só que eu falo, tá bom, então a gente vai executar? Só que isso vai levar, por exemplo, 6 meses para a gente executar. Então, não dá para a gente executar tudo nesses 6 meses. O que a gente vai priorizar? E daí ele fica doido, porque ele quer fazer tudo. Tudo. Então, O que a gente vai priorizar? Tudo. Não, mas é só ele fala assim muito pra mim, é uma ideia fumaça. Eu falo, ok, mas a ideia é fumaça. A gente não vive de fumaça. Os vizinhos devem achar que eu sou, tipo, tá ligado? Traficante de cigarro, tá ligado? Porque ideia é fumaça, fumaça. Não, pensa agora na ideia fumaça. Só que o que eu tô pensando é, ok, a gente vai colocar isso pra rodar, mas a gente tem outras coisas rodando. Eu não posso parar o que tá rodando no meio, porque, por exemplo, tem pessoas envolvidas e tal. Então, assim, eu tenho essa cabeça mais sistemática. Então, quando a gente namorava, antes de namorar, né, na verdade, quando a gente estava nesse período todo, a gente ouviu algumas palavras de pessoas que nem conheciam a gente, falavam que tinha um complemento ministerial, um complemento de chamado, de propósito. E hoje faz total sentido, porque quando um está muito firme numa coisa, o outro vem e quebra o gelo. Então, foi um aprendizado, né? E foi uma construção. Então, o nosso começo de casamento, eu sei que não é para todo mundo é assim, mas muita gente tem a expectativa do casamento maravilhoso no começo. O nosso casamento foi bom, não é que foi ruim, mas a gente teve muita adaptação de expectativa. Né? Então, eu tinha expectativa que ele ia ter a agenda na cabeça como eu tenho. E eu falava, amor, então daqui 3 finais de semana a gente tem tal coisa, depois 4 tal. A cabeça da Bruna parece ter um aplicativo do Google Agenda, tá ligado? Sempre aberto. Eu tenho. Eu vejo o mapa assim em semanas. Sabe aquelas brincadeiras entende? de colegial? Que dia que caiu a Copa do Mundo de 94, a Bruna sabe, sexta-feira. Mano, eu não sei de cabeça que dia foi ontem de cabeça, Isso. o número. Aí que eu preciso acontece? abrir a agenda, tá ligado? E aí eu sempre assim, vamos conversar. Então, ó, eu vou dar uma olhada, eu te retorno amanhã e a gente põe na agenda. O PH é, vamos. Aí chegava no sábado, tinha 3 coisas para fazer no mesmo horário. Da hora. E as pessoas, vocês estão chegando? Eu, chegando aonde? Estou na minha casa, lavando louça, pelo amor de Deus. Então, assim, imagina, é um desafio pelo perfil mesmo. Então, Ou seja, a nossa comunicação melhorou muito. Melhorou muito, mas assim, é uma comunicação que precisa ser muito intencional. Porque aí eu sabendo que a Bruna, a formatação do pensamento dela vai por uma via e o meu por outra, e se eu quero encontrar com ela, a gente vai precisar achar intersecção. Então, a gente tem que ser muito intencional, dizer assim, ó, eu sei que você não está visualizando. Ela, por exemplo, eu sou muito visual, então ela sabe que não adianta ela chegar e me falar todos esses dias, e o PH precisa ver o aplicativo aberto e ver o que está acontecendo. Então, assim, no nosso caso, é uma comunicação que ela é fruto de muita intencionalidade. Vamos lá, vamos por partes. Precisamos nos comunicar bem aqui? Então, espera aí, vamos lá. E aí dá certo. É legal porque isso que você está dizendo mostra a intencionalidade de conhecer como o outro funciona. Total. Quando eu conheço como o outro funciona, fica fácil, fica claro. Porque isso eu me lembrei de uma época, até eu entender como o Hilário funcionava, deu muito atrito da minha parte com ele. Né? E aí, até que um dia, foi o Espírito Santo mesmo me mostrando assim, o Hilário ele é muito sonhador. Muito mesmo.
assim, sabe? Da hora, Hilarião. Não tem limites, não tem limites. E eu sou muito pé no chão. Muito, muito. E aí um dia o Espírito Santo me mostrou. Ele, sendo o sonhador que ele é, ele te puxa. Total. Ele vai te puxar. E quando Valeu, ele está Espírito Santo. passando do Tamo junto, Espírito limite, você puxa ele. Total. Entendeu? E ele falou, isso traz o equilíbrio entre vocês. Perfeito. Que é o legal do relacionamento. Como você disse, um é completo o outro. Quando o casal chega nesse nível de entender que o que eu entendo que é um defeito dele não é um defeito, é aquilo que eu preciso completar nele e ele me completa. Nossa, isso é Exatamente. Isso aí fecha a comunicação, fica Exato. claro, fica Exato. fácil. Eu acho que esse é um dos segredos do casamento, assim, né? Não tem segredo, fórmula mágica, um segredo específico, mas eu acho que esse é um dos segredos, sim. Hoje a gente trabalha juntos. Então a gente fala assim, se a gente fizesse a mesma coisa, se os dois fossem mega criativos, tivessem várias ideias, mas não tivesse ninguém para planejar, executar e trazer uma equipe para fazer, não ia sair do papel. Mas também, se tivesse alguém só de planejamento, não ia ter Também, ideia. exatamente. Ia executar o quê? Mas a gente foi amadurecendo ao longo do tempo. E aí, quando a gente fala da vinda de filhos, fica muito claro que a gente precisa ter alinhado o que é primordial. Então, assim, já teve várias vezes da gente ter situação assim, dele vir com uma ideia, e eu sou mais racional e mais prática, assim, né? Peraí, se você é racional, eu sou o quê? Então? Eu sou irracional. Eu sou o Capitão Caverna, mano. É que enquanto você está planejando, criando, eu tô assim, eu tô fazendo conta, eu tô vendo a parte financeira, eu tô pensando na data, eu tô pensando na agenda. É tipo isso. Ela tá entendendo aqui o que acontece com a gente, Nosso bocado entendeu? invisível. Mas o que acontece? Se a gente não amadurece isso também, a gente vai se matar querendo que o outro se adapte a você. E eu acho que esse é um dos erros. Quando a gente quer que a pessoa faça tudo no casamento por nós. Eu quero que ele me faça feliz, eu quero que ele supra, eu quero que ele seja organizado, eu quero que... Entendeu? E aí vai ficar, eu quero que ela... E aí vira uma competição. Ao invés de falar, então, o que eu preciso adaptar para fazer dar certo? Né? Eu ouvi uma frase bem clichê, mas que fala, né, que o casamento não é 50% de cada um. Eu não sou responsável por 50% de dar certo, nem ele 50%. Os dois é responsável por 100%. 100%. Esse papo de fração matemática, eu acho que é excludente. Exclui as pessoas que não entendem absolutamente nada sobre frações. Tá vendo? Entendeu? Mas tudo bem, não Eu tem acho problema. que não deveríamos ir por essa linha. Mas vamos incluir quem entende, entendeu? Então, assim... Tá vendo? Mas o que é importante no casal é... Os jeitos vão ser diferentes, as maneiras, a forma de fazer, às vezes, vão ser diferentes, né? E é muito comum. Mas a questão é, qual que é o princípio, qual que é o propósito, qual que é o central. Então, assim, onde a gente quer chegar? Pode ser que eu vou querer de um lado, ele do outro, a gente vai ter que se ajustar no meio do caminho, mas a gente tem que estar no mesmo alvo, no mesmo foco. Porque quando vem os filhos, a gente não pode tobear em algumas coisas. A gente tem que estar com clareza. Antes de entrar nesse assunto de filhos, é uma coisa que você falou, é muito importante, a gente tem falado isso em alguns momentos, sobre a questão do se complementar, né? Então, tem gente que fala assim, mas nós somos diferentes um do outro. Cara, isso não é de todo ruim. Não. Não é, pelo contrário. Porque Não precisa ser. É o que você acabou de falar. Você, um complementa, um ajuda o outro. O que não pode ser, o que é perigoso, e aí sim é um problema, quando vocês são diferentes, são pessoas diferentes, contextos diferentes, né? Mas não entram num acordo, né? E entra no apoiar o outro, entender o outro. Aquela questão da comunicação relacional, né? Também entra aquela questão de você, por não entender, porque tem gente que, até entendo que não entende, mas tem gente que não quer entender, né? Não tem gente fazendo, enfim, não quer entender. E tem esse lado também na parte do jeito de falar, né? Às vezes, o que eu falo para você não é exatamente o que você ouve, né? Pelo contrário, mas você disse isso. Eu não disse isso. Não, você disse isso. Então, é o que você entendeu do que eu disse. Então, falando da maneira de falar e falando também dessa questão de entender que um complementa, um apoia o outro, acho que esse relacionamento, quando existe essa compreensão, que aí sim... Vira um dínamo. Exatamente. Vira um dínamo de energia. Vira uma energia, porque enquanto ficar batendo de frente,
Vai tipo É que aquelas tem- é que cabras tem da um montanha, custo. vai ficar batendo até assim, enquanto não ceder, eles vão se matar. Vão se É que tem um custo. Essa é a parada. Tem um custo. Custa muito isso. A Bíblia fala, como ferro afia ferro, um ser humano o outro. Então, assim, nisso você cria energia, nessa história. A gente vai se afiando. O pH que de 10 anos, 12, 13 anos atrás, não é o mesmo de hoje. E isso é fruto de atrito positivo. Não de atrito denegrir, ofender, destruir. Mas de atrito positivo, para deixar você num formato mais afiado. Então, só que tem um custo. E talvez as pessoas, por exemplo, se deparam com alguém que tem um perfil diferente do seu, às vezes as pessoas procuram o reflexo de espelho para entrar no relacionamento, né? E às vezes se depara com alguém que tem um perfil diferente e elas falam, não, eu não quero esse tipo de coisa. Mal sabe eles que estão talvez perdendo a maior parceria da sua vida, né? Que é uma pessoa que complementa aquilo que você tem falta. Exato. Mas o perfil, eu sempre penso assim, né? Que o perfil, tudo bem ser diferente, né? Aquilo que a gente falou. Só que tem questões que precisam ser conversadas antes de casar. Porque são coisas que, senão um dos dois vai ter que sacrificar, por exemplo, sonhos muito cruciais. Então, por exemplo, questão de filhos, né? A gente já pegou casais que um não quer ter filho, de jeito nenhum, e o outro quer ter 5 filhos. Então, assim, por mais que vocês se gostem, vocês podem ter o perfil igual. Só que se vocês não tiverem esse mesmo objetivo de coisas grandes, de conquistas, né, grandes, como vai ser? Né? Se os dois não querem muito, ou um vai ter que ceder, não vai ter jeito. Exatamente. Mas Vai ser infeliz. um vai ser infeliz. Ou infeliz, ou ele vai ter que ser trabalhado e vai ter que suprimir aquilo a vida toda. Mais provável que seja infeliz, né? Mais Infeliz, provável que a pessoa porque fique é uma ali. coisa, às vezes, que é um sonho, é uma coisa crucial, né? A gente fala até em questão de, um quer morar fora do país e o outro quer para sempre estar aqui. Então, são coisas que daí não é nem questão de perfil, né? É Sim. questão de visão, de sonho, propósito. Que aí isso realmente pode dar um ruído grande. É bom ser observado antes de casar. E outra, concordo, né? Tem muita coisa que você tem que conversar antes de casar, tem que alinhar antes de casar, porque a gente já ouviu várias coisas. Não, isso aí depois de que casar melhora, fica tranquilo. Esse ponto, depois de você casar, isso e acaba olhando o casamento, às vezes a gente já quando a gente já conversou, teve casais que a gente conversou que o casamento foi um jeito de fugir da realidade que eles estavam vivendo. Total. E na verdade eles só já passou. transferiram a realidade para outro É um absurdo. lugar. É um absurdo. A gente já teve casais que, fazendo o curso preparatório para o casamento, que a gente falou assim, vamos lá, aula tal, vamos entender a motivação principal para casar. E a pessoa fala abertamente, eu preciso sair da casa dos meus pais, eu não Eu aguento não mais. aguento mais. E essa é uma péssima motivação, porque você vai se deparar com a realidade de que você ter uma casa feliz te custa muito. Então, assim, se você não gosta de discussão aqui, você não vai achar que aqui você não vai ter discussão ou desconfortos, Exatamente. ou vou viver em concordância para sempre. Ou vou fazer o que Isso eu não quero. existe, vou fazer o que eu quero. Isso não existe. Você vai ter que fazer acordo, você vai ter que ceder, você vai ter que achar pontos em comum. Então, e a gente foi muito claro, assim, se essa é a sua motivação, nosso conselho é para agora. Além- Mas eu já perde o dinheiro que for, mas não embarca vida, né? nesses próximos anos. Você vai ser infeliz, vai fazer ela infeliz, Vai perder muito mais. vai perder muito mais. E desse ainda dinheiro. vem o boleto. E ainda vem, né? Vem exatamente. outras coisas que, às vezes, na casa dos pais você não tem. Então, é uma carga, por isso que é bem importante, né? Se preparar, porque senão... Legal. Vamos falar agora sobre, então, família no filho. Então, só para, antes vocês, a gente já sabe um pouco da história de vocês, né? Obviamente queria que vocês trouxessem, assim, a história, obviamente, de uma maneira mais resumida, claro, óbvio, mas como a chegada do Noah, né? Para quem não conhece a história, possa entender a chegada do Noah. Mas antes disso, qual foi a questão? Cada um tem uma motivação ou então um porquê esperar um tempo, né? Vocês tiveram o Noah no tempo que vocês gostariam? Tipo, vamos esperar tantos Planejado. anos, planejado ou não? Foi. A gente teve dentro de uma margem no tempo que a gente queria. Na verdade, assim, a Bruna tinha, lógico, que ela já tinha uma planilha no Excel com, né, aqui vai acontecer, vou levar o PH no restaurante afrodisíaco e logo em seguida o Noah vem. Enfim. Então, assim, dentro de uma margem era o que a gente queria.
eu falando sobre mim, isso é uma coisa que eu falei algumas vezes só, mas poucas vezes. Mas eu tinha um certo receio em ser pai. Eu tinha um certo receio. Não sei explicar por quê. Talvez, assim, eu acho hoje, depois de muita assim, reflexão com Deus e terapia e conversas, eu acho que era uma mescla de um pouco de medo, por saber a responsabilidade que é uma história que você entra e você nunca mais sai dela, para o resto da sua vida, né? Projetos vêm e vão, trabalhos vêm e vão, amizades vêm e vão, mas esse é uma parte da vida que nunca mais vai embora. Até o meu último dia na face da Terra, esse projeto existe. Acho que isso me deixava um pouco receoso. Eu acho que uma parte era um pouco medo, um certo egoísmo da minha parte, eu acho, que era de saber que a vida ia mudar. Então, eu tinha um pouco de dificuldade, acho que talvez de imaginar o quanto que isso ia mudar completamente, lidar com isso, enfim. Mas é que a minha história, mesmo para entrar em relacionamento com a Bru, a minha história foi uma história dificultosa dessas transições grandes, assim. Então, eu acho que o teu primeiro filho foi o mais natural possível. Hoje, na verdade, eu já falo com a Bruna que eu quero ter mais filho do que ela, porque já foi. Estourou o tampão, vamos embora. Quem tem um tem 6. Vamos embora. Vamos que tal. vamos. Mas, enfim, minha parte foi essa. Não, e o PH falou, né? Acho que tem uma questão muito do perfil mesmo, porque eu também... Eu tive a certeza que a gente ia casar, então, por mim, assim, já namora daqui 4 meses, daqui 1 ano a gente casa. Porque eu, né? Mas assim. Você é louco? Você namora acha? 4 meses e casa, velho. Não, namora Que isso, daqui cara? 4 meses, namora e depois de 1 ano casa. Tá tudo bem. Enfim, não me foi assusta não, outra data. E foi um trabalhar também nisso, né? Mas só fazendo um parênteses aqui na pergunta, essa questão de tensão, nossa lua de mel, ele chegava no quarto do hotel e deitava e ficava assim. Tome. Ele ficava assim, ó. Eu que foi ele. Vá pra casa quando a gente voltar. Eu espero, né? Assim eu espero. Viajando. E ele assim, ó, meu Deus, a responsabilidade. Ele ficava em pânico, tipo assim, meu Deus, tô casado, sabe? Eu sempre sonhei em ser mãe, né? E acho que pela construção até familiar, meus pais se separaram, eu tinha 15 anos, então eu assumi muita responsabilidade nova. Eu nunca tive medo dessas mudanças, porque para mim sempre foi, a gente vai dar conta, né? Assim, vai acontecer. E eu tenho uma programação mental que é, por exemplo, dirigir. Não estou dirigindo há muito tempo, mas, gente, todo isso de gente dirige. Por que eu não consigo dirigir? Eu vou conseguir dirigir. Então, todo isso de gente tem filho, consegue ter filho. Eu não vou conseguir ter filho e criar um filho, sabe? Então, eu queria, a gente tinha falado com mais ou menos uns 5 anos, a gente queria dar ali de tempo. A gente pensava muito na logística, porque a gente saía de casa às 5 da manhã todos os dias, chegava em casa 9 da noite todos os dias, igreja e aquela coisa... Mas sempre foi uma coisa clara para a gente, que a gente queria ter filhos, né? Então, chegou ali mais ou menos a estação que a gente falou, olha, não dá para a gente ficar a nossa rotina ditando quando a gente vai ter. A gente vai ter e vai ter que se acertar. E aí, quando a gente decidiu que a gente ia engravidar, assim, começar a tentar, veio a pandemia. Então, foi aquela insegurança de agora, né? aí? O que a gente faz? E assim, um parênteses, tá? A Bruna veio com uns papos, tipo assim, papo querendo ganhar argumento na história, falando assim, você tem ideia de quanto tempo leva para engravidar? Aí ela traz os piores casos, tá ligado? planilhas de novo. Pessoas que esperaram 50 anos para engravidar. E eu falo assim, cara, não, a gente tem que começar ontem. E eu não sei o quê. Tá bom, deu 1 semana a gente tentando e engravidou. Eu falei, parabéns. Pronto. Olha aí. Olha o que você fez agora. Eu agora. Não, feliz é que agora? o que eu falei pra ele eu não queria ficar pressionada, porque se a gente fica, tem que engravidar, sabe? Sim, Eu sim. ouvia todas as minhas amigas falando, gente, se você fica neurada e tal. Então, eu falava, vamos de boa, entendeu? Papinho, E cara. foi rápido, Conversa fiada. Ei, caramba, foi. Graças a Deus foi rápido, assim, né? Não precisamos esperar tanto, não teve aquela ansiedade, mas estava no meio da pandemia. Porque quando a gente viu que a pandemia não ia acabar tão rápido, a gente falou também não dá pra gente ficar esperando, porque se levar 5 anos, a gente vai ficar 5 anos esperando, né? Deus ele vai cuidar, então... E aí, engravidamos do Noah. Só pegar esse pedacinho de... A gente também teve esse mesmo, 5 anos, pau, né? Beleza, ok. Veio o Rafa, 2 aninhos. Ela também é a doida da planilha, viu? Não falou nada agora. Meu Deus, não pode deixar se juntarem muito. Não, senão- total, vixe. Que bom que alguém salva. Meu Deus, que você não tem ideia. Eu queria ter um filho próximo do outro. Foi... O meu 2 plano anos, era né? esse. Tá. Um filho próximo do outro. Um
próximo do outro. Você teve 2 bem próximos, né? Algum minuto de Então, foi diferença? assim, ó. Exato, bem próximo, foi bem próximo. E aí engravidei de gêmeos, né? Quem nunca, jamais. Eu comecei a chorar com 5 meses, lembro até hoje. Eu entrei no banho e comecei a chorar. Oh, meu E aí eu parei quando eles tinham 3 anos Não, de foi idade. Foi quando eu parei de chorar. Foi bem punk. Foi punk. E no dia, eu tenho o dia do ultrassom muito claro para mim, muito claro. A gente chegou, tá, tudo assim, legal, ultrassom, gravidez, tá, não sei o que e tal. Eu tava só com um sorriso meia boca, literalmente, porque tava a empresa que a gente tava, que eu tava trabalhando, tinha começado a dar alguns sinais de que ia fechar. Eu tava lá quase 8 anos, né? 7 anos. Tá bom. Beleza. Ai, meu Deus. Sei que daí, a hora que eu olhei assim na televisão, Monitor. no monitor, né? Eu olhei no monitor, eu A fiz de imagem tá novo. espelhada. Não, a mulher do ultrassom fez A assim. médica. Amém. Entendeu, pai? Eu. Sim. Ah, André, como é que você falou? Tá maluca? Você tá me tirando? Tipo, eu fui tão, que isso, tão velho? Que lance do corintiano? gente. Lance do corintiano? Eu fiquei tão maluca. Eu falei isso pra ela, porque ela virou pra mim e ela falou, deixa eu te confirmar, você tá grávida de gêmeos. Eu levantei da maca. Eu levantei, olhei pra ela e falei, você tá me tirando? Ai, que você tá me tirando? Mas daí... A ela deu médica mais... não tem nada a ver com isso, gente. Não, mas se liga o tapa com as costas da mão. Fala o que ela te falou daí. Quando você falou, você tá me tirando. Ela ficou brava. Eu não estou te tirando. E virou o monitor para mim, assim, aqui, ó. 1, 2. Aí eu tenho um filho de 1 ano e 2 meses. Eu fiquei assim, Deus. sabe, já querendo chorar. Eu tenho um filho de 1 ano e 2 meses. Ela, bom, agora você sai daqui e começa a dar convite para o chá de bebê para quem você encontrar Foi na no prático. rua. Assim. Não, e ela virou assim, ela falou assim, ó. E outra coisa, se Conselho médico. se Deus trouxe gêmeos para vocês, Deus, se Deus só dá gêmeos para quem pode suportar, para quem... Ela falou Sei lá, assim, uma parada assim. Deus dá para quem Eu pode. sei que nessa hora ela tava assim, Ela foi bem taxativa. E isso eu ouvi até os 3 anos de idade dele. O que eu mais escutava de pessoas que não me conheciam, que tinham me visto pela primeira vez. Eu me lembro, eu estava num restaurante, era aniversário do tio dele, eu fui para o banheiro para amamentar. Eu sentei na cadeira, amamentando um e a irmã dele segurando o outro. E aí uma mulher entrou, olhou, que lindo. Olha, Deus dá para quem consegue. Ele não dá, é para pessoas especiais. Eu ouvia isso o tempo todo e não Era Deus te conseguia sustentando. entender. Eu só chorava, eu não conseguia entender. Eu, não, Deus errou comigo. E se tem uma coisa que isso, de novo, é desafiador, é o lado da compreensão, né? Porque você tá assim, mas peraí, meu. Porque logo na sequência, eu fui para trabalhar, a empresa tinha fechado. Antes da gente Logo na sequência, eu falei assim, essa peraí, era ia pegar a minha disso aqui. questão. Como assim? Seria o velho? pior time possível, humanamente falando. Não era Exatamente. pra Eu você, falava, Deus não era. errou, porque não era o momento. Eu falava isso, Deus errou, não era para entregar para o vizinho, Alguma ele entregou coisa saiu para do mim. controle lá em cima. Alguém perdeu uma planilha lá em cima. Sei lá, né? Mas voltando ao assunto do Noah. Então, aí resolveram, Noah chegou. Quer dizer, o Noah foi encomendado. O que mudou nessa fase aí? Eu acho que aqui tem um ponto que vocês falaram da história de vocês, é que como o filho, ele vem para falar que a planilha Não vale nada. sabe de nada, né? Então, assim, é importante a gente se planejar, só que não está no nosso controle. E eu acho que Deus, ele trabalha muito isso no nosso coração, né? De você falar assim, puxa, tá aqui, e a dependência é de Deus total. Porque se Deus não fizer, eu não consigo controlar, né? E aí vocês sabem um pouquinho da nossa história, o Noah foi encomendado, foi muito desejado, a gente queria muito, então a gente estava muito feliz. A pandemia, para mim, né, foi um caos para todos, mas a pandemia, para mim, foi um momento de refrigério, de eu poder ficar mais na minha casa, de eu não pegar mais tanto trem, metrô, aquelas coisas. Então, foi um período de eu descansar. E aí, quando a gente estava no 5º mês, vou resumir bem a história, que é longa, mas quando a gente estava no 5º mês, mais ou menos, a gente foi fazer um ultrassom Benditos morfológico do ultrassons segundo da trimestre. vida, né? E o que aconteceu é que a gente teve um diagnóstico do Noah, né, de fenda labial, né, labiopalatina, e aí a gente, enfim, foi um diagnóstico, minha médica ela quis ser tão gentil que ela
jogou o diagnóstico para baixo. Então, assim, ela fez lá o ultrassom, tudo certo. Na hora que eu levantei, ela falou, você pode tirar ali o gel e tal. E aí, beleza, toda feliz. Quando eu saio, ela acendeu uma pequena luz em cima. Resume a história. Uma pequena luz e falou, olha, a gente não gosta dessa notícia, é muito triste, é difícil receber. Não, nessa hora, você não sabe o que está acontecendo. Eu fiquei assim, gelada, eu já quase desmaiei ali. E aí ela falou, mas vocês vão poder acompanhar e quando nascer, você vai saber melhor. Então, assim, imagina você ficar, eu que sou toda planejada, falar, eu vou ficar mais 5 meses com o bebê na barriga, né? Porque a gestação não são 9 meses, são 10. Sem saber, né? Então, assim, aí ali a gente teve que afinar mais nossa comunicação, chorar mais em Deus, e ver que, assim, o que a gente precisa se preocupar é com a base, né? Ele nunca vai virar para mim e falar, ai, mãe, quando eu era bebê eu não tinha tanta roupa, né? Sim, exatamente. Mas tem outras coisas que a gente precisa investir, afinar, olhar, focar. Então, foi uma virada de chave na nossa vida. E tem muita coisa também que a gente não precisa nem falar para que eles ensinem, para que eles aprendam, né? Exato. Vocês vão ver, o Noé ainda é pequeno, mas tem coisas que às vezes a gente se depara no dia a dia com atitudes neles que são reflexos de atitudes nossas que a gente não gosta em nós mesmos. Nossa, vou dar um exemplo. Hoje é bem diferente, mas a Andrea tinha mania de falar alto. Né, Eu tenho mania. Mas tenho que me controlar. Não, mas era Filho bem, de italiano. Bem diferente. Mas falar alto e parecia que você parece estar brigando, parece estar brigando. Aí de repente você vê um ser humaninho ali, né, assim, um olha pro outro, assim, né, óbvio que se tá tudo bem, Sim. calma. Tô me vendo ali. Mas é aquela questão de que nem tudo que como eles agem é exatamente o jeito que você ensinou. Eles estão vendo, eles são reflexos, reflexos de você, né, de vocês. Então, e do relacionamento de vocês, como vocês se tratam, tal. É uma esponja, né? É uma esponja, exatamente. Mas filho pequeno em casa, isso que esse acho que é não é o principal, não. A conversa está sendo muito bacana. Mas queria trazer um pouco dessa história para casais que de repente estão com filho pequeno em casa e talvez até uma etapa antes do Noah. O Noah está com 2 anos. A gente sabe que o primeiro ano coloca o casal por uma questão natural, de uma necessidade do filho, tal, não sei o quê. Coloca o casal em um desafio aí, né? De evoluir ainda mais na comunicação, na compreensão do outro. Como é que foi para vocês? Bom, assim, muda a logística da casa, muda o clima da casa. Quando a gente chegou com o Noah do hospital, a gente colocou o bebê conforto assim ali no sofá. Aí a gente deu 2 passos para trás, assim. Cadê o manual? Seguramos um na mão do outro, falando assim, e agora? Então, assim, o primeiro ano acho que é um tempo de ser muito esticado, porque você tem uma adaptação obrigatória, né? Então, o ciclo do sono, o ciclo de estar junto, muda completamente. Aqueles 2 primeiros, você que é pai, que está assistindo a gente, corra para as montanhas, zoeira. Fica firme. São blocos, parece. Né? No caso do Noah, foram blocos muito bem definidos de tempo e as características desse tempo. Então, os primeiros 2 meses era a gente querendo surtar mesmo, né? Com aquela adaptação nossa do sono. Porque antes de você ter filho... Impressionante, me falavam isso e não acreditava. De que o sono, uma vez sendo pai, o seu sono nunca mais é o mesmo. Não é. Né? E eu sempre tive um sono delicioso, cara. Eu era a pessoa que dormia no ar, em caminho do travesseiro, eu estava dormindo já, sonhando. Total, assim. E lembro da adolescência, hoje uma vaga lembrança. O que é dormir até 2 da tarde e acordar bem. Hoje, quando a gente tem um dia de folga, o Noah resolve dormir até mais tarde, a gente acorda 10 da manhã, você já acorda com o pescoço tá virado, assim, parece um exorcista, tá ligado? Aí tem o fator idade dor, também, enfim. né? Não só. Então, os 2 primeiros meses foi uma mega adaptação, né? A questão da privação do sono, a diferença. Depois que passa disso, parece que vem uma certa tranquilidade, até você se sente melhor, até não sofre tanto com algumas logísticas e tal. A gente teve a bênção de ter... a gente sempre foi muito próximo dos nossos sobrinhos. E são 80, zoeira, são 3. Mas treinou muito a gente treinou né? muito, a gente teve... Mas nas madrugadas, a gente não conhecia as madrugadas realmente em classe. Não, sem dúvida. A gente teve uma parcela
de como é a história, a gente ficou sozinho com eles algumas vezes. Então, a gente não chegou de descalço na história, né? Quando o Noah tinha mais ou menos 8 meses, ele começou a ter blocos de sono maiores, então começou a dormir das 9 até as 6, ficou melhor a história, né? Hoje já está melhor ainda, né? As fases, elas vêm e vão, elas realmente vêm e vão. Você tem que ter uma predisposição mental muito boa, a verdade é essa. Você tem que ter uma predisposição mental, você tem que estar bem para mudar a sua rotina, seu jeito, sua maneira de fazer a vida. Eu gosto bastante de conversar com as grávidas e com as mulheres que estão ali nos primeiros meses com recém-nascido, porque esse é um período muito específico e eu acho que a gente se preocupa muito com coisas que não são essencial, né? Então, todo mundo te diz que você tem que montar um enxoval, tem que ter tantos bodes, de tanto tamanho, né? Só que a gente precisa, na verdade, se equipar emocionalmente, eu acho. E ter algumas coisas que, assim, é a chave da sua sanidade mental no dia que o cansaço bater. Então, assim, às vezes eu falava assim, tô chorando é só de cansaço. Então, assim, eu amo ser mãe, mas, assim, tô cansada. E tá tudo bem, né? Mas a gente tem algumas coisas que são o nosso alvo. Então, por exemplo, por que a gente teve um filho? Não é só para realizar um sonho, porque eu quero realizar um sonho, um desejo meu de ser mãe. Eu tenho um propósito, ele tem um propósito e o meu propósito com ele é que ele seja saudável, tenha uma vida saudável, glorifique a Deus. Então, se você começa a colocar esses alvos, você sabe que aquela fase vai passar. Sim. E ouvir outras pessoas, não tanto comentário, mas assim, ter algumas fontes de apoio. Alguém que você admira como mãe, escuta essa pessoa, senta, ouve, né? E aí vem equilibrada, uma pessoa né? equilibrada, que não vai ficar, porque na minha época eu fazia, porque eu fazia, e vai dar certo algumas coisas e outras não vão dar certo. Se permita um pouco na maternidade, na paternidade. E duas coisas que eu colocava muito na minha cabeça ele está aprendendo a viver, eu estou aprendendo a ser mãe. Exatamente. Então eu vou errar, ele vai errar, só que se a gente não for parceiro também, a gente vai surtar coletivamente nessa casa. Então, a gente foi arrumando modos. Então, coisas que todo mundo fala, tem que pôr em tal lugar quando chega em casa. Qual que é o nosso modo? Vai ser assim melhor, porque é um descanso, a gente reveza. Então, acho que essa questão da parceria e de ter um objetivo principal, ela é importante. Entender que o filho não é uma realização só de uma satisfação pessoal, porque senão, quando ele for embora de casa, ele vai levar tudo que eu sonhei. Então, você coloca em cima de uma pessoa uma carga muito pesada. Quando, na verdade, você tem que olhar e falar, cara, o Noah é de Deus, ele está aqui sob nossos cuidados e eu vou aproveitar ao máximo, né? E aí você vai pegando falas, que são falas simples, mas que faz todo sentido. Então, eu lembro nas madrugadas que eu ouvia pessoas que tinham já uma criança com 3, 4, que falavam assim, Bru, as madrugadas são longas, os dias são longos, mas os anos são curtos. Aproveite. Nossa, cara. E aí, então, quando eu estava naquela madrugada, sozinha, morando naquela poltrona, eu falo que a gente mora na poltrona, né? Que a gente fica 24 horas na poltrona. Assim, bate às vezes a solidão, parece que tá amanhecendo, você fala, a vida está acontecendo para as pessoas e eu tô aqui ainda, Exatamente. Entende? Mas eu olhava e falava, nossa, vai passar. E aí eu acabei tendo uma coisa contrária. Enquanto todo mundo fala, eu não vejo hora de passar, vai passar. Esse era meu gatilho para chorar, porque eu não queria que passasse rápido. Então, uma vez até que eu saí do quarto do Noah, ele tinha 15 dias, e eu saí e comecei a chorar. Ele, que foi? Estava tudo bem, o que aconteceu? Você entrou bem. Eu falei, ele está crescendo muito rápido. E ele, pelo amor de Deus, ele tem 15 dias. Mas é porque eu olhava e falava, vai passar. A planilha né? na cabeça. E eu preciso aproveitar, sabe? Porque eu não quero ser eu quero ser aquela mãe que olha e fala assim, você teve saudade? Tenho até saudade, porque foi bom, mas eu não quero ser aquela pessoa que fica apegada a uma época que passou. Eu quero conseguir curtir. E Deus é tão bom que eu falo assim, é o maior cansaço do mundo. É a maior preocupação do mundo, a gente se preocupa muito, a gente passou com o Noah por 2 cirurgias, então a gente teve umas etapas assim, mas também é o maior amor do mundo. Então eu falo assim, se você está pensando em tenho ou não tenho, não olhe as condições externas, porque é um amor que supera a noite, supera o cansaço, supera tudo, né? Você não consegue, assim, descrever mesmo, porque tem coisas que você realmente não explica, um ciclo novo da vida que assim, quando alguém chega pra mim e fala assim, tô grávida, você não tem ideia de como isso vai ser incrível na vida de vocês. Você não tem ideia de onde você está se metendo. É bem isso. Mas é uma coisa que, como eu falei,
tudo toma um outro sentido. Você tem outras preocupações e tal, e isso não para, né? A gente está com os nossos de 17 e 19 anos, então são outras preocupações. Então tem coisa assim, será que a gente está fazendo o que já... Tem que estar fazendo um pouquinho mais, tal. Ela às vezes fala assim, não sei, mas acho que já deveria estar fazendo isso. Calma. Tem um casal de amigos que não tem filhos ainda. E aí uma vez a menina virou e falou assim, dá trabalho? Sabe, um zilhão de respostas passaram no meu subconsciente, assim. Mas eu falei para ela assim, essa não é a pergunta completa, essa não é a pergunta certa. A questão é se vale a pena o trabalho que dá. E a questão é que a recompensa, ela é 1 zilhão de vezes maior do que o trabalho. E o trabalho é muito, tá? Mas isso quer dizer que a recompensa, ela é 1 zilhão de vezes muito. Então, assim, dá muito trabalho, mas é impressionante o efeito que é você ver nos olhos de alguém que essa pessoa percebe que ela é amada incondicionalmente por você. Verdade. Que essa pessoinha se sente segura com você, que você é desejado, que você é bem... enfim, a gente teve um episódio essa semana, a gente pegou o nó da escola, aí eu peguei ele, aí a professora virou assim pra mim e falou, você não sabe o que aconteceu hoje. Eu falei, o quê, pro? O Noah orou por todo mundo da escola hoje. Chamou as professoras de Falei, um em um. sério? Ele ficava chamando. Vem. Que Aí botava a mão na cabeça de todo mundo. Orou. E aí ela falou assim, fiquei toda arrepiada. Deus E abençoa aí- a Pro, e aí- em nome de Jesus, Aí amém. a gente chegou em casa, falei, filho, você orou para os pros na escola? Orou. Eu falei, então ora pelo papai também. Aí coloquei minha cabeça assim, aí eu só sentia aquela mãozinha desse tamanho assim. Aí ele, Deus, obrigado, papai, amém. Aí eu tava caído no chão, babando, chorando. Já, enfim, é muito bom, é impressionantemente bom. É igual você falou, vou te devolver a bola, igual você falou, a gente não tem dimensão do quão bom é. Acho que essa é a questão. Beleza, poxa, queria estender aqui esse papo muito mais, mas a gente precisa encerrar. Obrigado vocês terem topado. Obrigado de vocês. verdade A gente que mesmo. agradece. De verdade. Uma honra ter vocês aqui. Prazer Muito é nosso, legal. a honra é nossa. Muito bom. Muito bom. Obrigada. Bom, se você se identificou com essa história de alguma maneira, se você, de repente, está aí com filhos pequenos em casa, está ali com aquele... Não está dando noites sem dormir, está ali... Eu não aguento mais, né? Enfim, deixa aqui nos comentários pra gente, compartilha essa história com a gente quer interagir com você. Se você conhece algum casal, de repente, também que está nessa mesma situação, o que eu fui fazer? Calma. Tudo tem um jeito, tem uma saída, e a gente quer estar junto com você também, tá bom? Então, se você conhece um casal assim, compartilha, e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço. Tchau. Tchau.